Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. O senhor deste homem ele era muito rico, então ele não cuidava do seu dinheiro. Esse administrador, ele cuidava no lugar do seu senhor. Então, todo o dinheiro que era do seu senhor, ele tinha um acesso livre. Ele podia emprestar, ele podia investir, ele podia fazer o que ele quiser. Mas este administrador dessa parábola, ele se esqueceu que os recursos não era dele. Por isso, ele começou a usar o dinheiro do seu senhor como se fosse dele mesmo, para o bem dele mesmo, e esqueceu do seu senhor. Por isso, no versículo 2, disse: então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O que acontece? Ele é despedido. Ele foi demitido. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Agora ele não tem mais onde trabalhar, não tem mais o que fazer. E naturalmente, nessa época, ele morava na casa do seu senhor. Isso era comum. Então ele também não tem mais aonde morar. E o que ele faz? No verso 5, 6 e 7 diz dessa maneira: então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Então, do nada, esse administrador, ele tem uma ideia brilhante. Um lampejo, eu acho que é isso que se diz em português. Em japonês fala hirameki. Uma lâmpada que acendeu. Pá! A ideia dele é reduzir a conta dos que pegarem dinheiro emprestado do seu senhor. Uma ideia bem brilhante, mas um pouco triste. Parece que ele queria se vingar do senhor dele, que ele queria, agora que ele já foi despedido, no final. Não foi isso o propósito do servo, do administrador. E iremos entender isso quando nós entendemos o conteúdo histórico de como funcionava nessa época, como é que era que as coisas andavam neste tempo. Primeiro devemos entender que eles seguiam a lei judaica. Os judeus seguiam a lei judaica. E a lei judaica, ela proibia você de cobrar juros. Porque todo o povo era um só. Todos eram povo de Deus. Todos eram descendentes de Abraão. Então, você não vai cobrar juros do seu irmão. Não pode. Era proibido na lei. Então, eles não cobravam. Certo, irmãos? Eles não cobravam? Só que não, Só que não. Eles cobravam. E não era barato o juro. A pergunta certa seria: mas como eles fazem para cobrar o juro? Como eles cobravam o juro se não podia, se era ilegal? Eles usavam uma tática um tanto inteligente, uma brecha na lei. Humanamente vendo, era uma ideia também muito boa. Como funcionava? Por exemplo, vou dar um exemplo, meus irmãos. Eu estou precisando de 100 mil ienes. Eu pegava com o irmão Ricardo 100 mil ienes emprestado. 1 milhão pode ser, irmão? Eu pegava 1 milhão emprestado, então, meus irmãos. Passar, gente. Quando precisar de 1 milhão, é só falar com o irmão. Aí, eu tinha que preencher um papel falando que eu peguei dinheiro emprestado do irmão. Mas nesse papel, eu não escrevia 1 milhão. Eu escrevia 1 milhão e 200.
Então, o irmão escrevia 1.200.000 e me entregava o papel e eu assinava embaixo. Se fosse no Japão, eu assinava e botava o Rincan. Aí, eu peguei 1 milhão emprestado. Mas foi escrito 1.200.000, que é 1 milhão do dinheiro, mais 200 de juros. Mas naquele documento, em lugar nenhum está escrito a palavra juros. Só está escrito o valor total. Então, naturalmente, eu deveria pagar o total. O valor total que eu peguei, que é 1.200.000. Era isso que acontecia nessa época. Então, os devedores, todo aquele que eles falavam aqui, no 6, no 7, está dizendo, é o valor total. Não é o valor líquido que ele pegou emprestado de verdade. Então, quando o administrador muda os documentos, o seu senhor ele fica de mão atada. Ele não pode fazer nada. Porque se ele vai fazer uma ação judicial, o que acontece? Ele tem que admitir que ele cobrou juros, certo? Então, ele foi contra a lei. Ele não pode cobrar juros. Então, quando ele admite, ele foi contra a lei. E se ele vai fazer uma ação judicial, mas ele não admite que ele cobrou juros, então ele é um mentiroso. Também foi contra a lei. Então, qualquer fosse a atitude que esse senhor tomasse, ele iria infringir a lei. Ele não ia sair ileso de lá. Ele não podia ir nem para frente, nem para trás. Ele tinha que ficar quietinho onde ele estava, paradinho aqui. Se ele fizesse assim, ele era preso. Se ele fizesse assim, ele era preso. O Senhor não podia fazer nada, a não ser fazer vista grossa do que aconteceu. Ele pegou o seu Senhor de um jeito, gente, foi muito inteligente. É por isso que no verso 8, o seu Senhor disse assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Ele não elogia porque o administrador lá no começo ele estava usando o dinheiro para ele, estava esbanjando o dinheiro. Não. Não é porque ele diminuiu. Não. Foi porque ele tomou uma atitude muito esperta. Uma atitude, aqui diz no texto, astutamente. Por isso ele elogiou o administrador. Nós, então, agora que entendemos esse conteúdo histórico, o que acontecia, como era, devemos entender que nós, todos nós, somos administrador dos bens de Deus. O título é Um Administrador Fiel. Um administrador fiel. Como nós, como administrador do Senhor, podemos ser um administrador fiel? Primeiro ponto, devemos saber que Deus tem um propósito para tudo. Propósito de Deus. Nós, como administrador dos recursos do Senhor, para podermos ser um administrador fiel, nunca devemos se esquecer de usar para o propósito do nosso Senhor. Por isso eu vos digo, verso 7, por isso eu vos digo, verso 9, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, este os receba na morada eterna. Isso foi Jesus quem falou. O que Jesus queria dizer com isso? Todos aqueles que tiveram as contas reduzidas, passaram a gostar do administrador. Um caba legal, né, gente? Imagina, gente, se toda a nossa conta do cartão de crédito, juro, de 15% acabasse. Gente do céu, como eu queria isso. É isso que aconteceu. E ao mesmo tempo, aquele povo da cidade inteira, porque um senhor ele era muito rico, provavelmente ele emprestava dinheiro para muitas pessoas. E todas essas pessoas teve a conta reduzida. O povo da cidade inteira ficou agradecido ao senhor do administrador, que não cobrava juro, emprestava dinheiro de graça, gente. Ele fez amigo para ele mesmo, mas ao mesmo tempo para o seu senhor também.
E com isso, o objetivo do seu Senhor, o objetivo que o seu Senhor tinha, foi atingido. Que era o quê? Benefício dele. Aqueles bens deveriam ser usados em benefício do Senhor. E aqui foi usado em benefício do Senhor. Nós, como administradores do recurso do Senhor, não devemos usar estes bens. Não estou falando só de financeiro, meus irmãos. Não estou falando só de dinheiro. Quando eu digo bens, quero dizer dons, talentos e tudo o resto que o Senhor nos deu. Para quê? Devemos usar tudo isso para o nosso Senhor. Para que nós possamos proclamar o Evangelho de Deus. Para que a sua missão seja feita aqui nessa terra. Sermos agradecidos pelo que o Senhor nos deu para administrar. E tudo que o Senhor nos deu, não esquecermos que não é nosso, mas é do Senhor. O propósito e o objetivo de Deus é que façamos discípulos, irmãos em Cristo, pregamos o Evangelho e pregarmos o Evangelho. Desculpa, irmãos, não sou acostumado a falar essas palavras difíceis em português. É disso que se trata o objetivo do nosso Senhor. Em Mateus 28, 19 a 20. Todo mundo já conhece, meus irmãos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Usar tudo aquilo que o Senhor nos deu aqui nessa terra para o Senhor. Investimos em missão, investimos em evangelismo. Missão é lá fora, evangelismo é aqui dentro. A missão, a evangelização é responsabilidade minha e sua, meus irmãos. Nossa responsabilidade. Muitas pessoas, elas se enganam pensando, não, o pastor Walter vai fazer isso. De boa. Ele está o tempo todo na igreja. Ele vai evangelizar. Eu não preciso. Eu não sei. Eu não estudei para isso. Não, meus irmãos. Jesus, ele fala para todos os discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha, gente, eu fui criado aqui no Japão. Eu não sei ler português direito. Mas eu acho que não está escrito em lugar nenhum aqui palavra mestre da lei, pastor, missionário. Não tem. É para nós. É para nós. É para cada um dos irmãos isso. Não está escrito em lugar nenhum isso, meus irmãos. Todos nós somos evangelistas da palavra de Deus. Portanto, devemos usar os nossos recursos, que não são nossos, na verdade, não são nossos. Para quê? Para que aquele que já foi escolhido pelo Senhor, antes de tudo, possa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo através de cada um de nós, para atingir o objetivo do nosso Senhor. Também não devemos esquecer que Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Esse padrão não é igual ao nosso. Segundo ponto é o padrão de Deus. O padrão de Deus. Nós, como administradores fiéis dos recursos do Senhor, devemos entender e nos submeter ao padrão de Deus. Por isso, Jesus ele disse no verso 10 e no verso 11, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês a riqueza? Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? No verso 10, 11 e 12. Todas aquelas pequenininhas
aquelas decisões, aquelas escolhas mais pequenas que sejam, meus irmãos. Por exemplo, qualquer coisa. O que eu vou responder para essa pessoa? Numa conversa que está aí. É uma coisa de 1 segundo. Nós pensamos, bum. Essas coisas pequenas. Todas essas coisas pequenas, elas vão influenciar nas decisões e nas escolhas grandes da nossa vida. Por exemplo, mudar de cidade. Por exemplo, mudar de país. Por exemplo, mudar de escola. Todas essas decisões grandes, elas são influenciadas pelas decisões pequenininhas. É por isso que Jesus disse, o padrão deste mundo, eles nos dizem assim, irmão, mostra o que é seu para mim. Ele é bom? Ele é bonito? Ele é legal? Ele é? Então faça no meu também igual. Esse é o padrão deste mundo. O padrão deste mundo é, se o seu for bom, eu quero que você faça o mesmo no meu. Então, o que você faz? O que nós fazemos? Nós pegamos nosso, que nem verdade nem bonito é, meus irmãos. Não vou enganar quem, não tem nada de bonito. Coloca um papel assim de presente, né? Deixa ele bem bonito, deixa ele bem brilhante, bem atraente, né? Para que as pessoas vejam isso e elas acham isso belo. Que elas acham isso bonito, atraente e que queiram mesmo. Isso é o que o mundo nos ensina. Por isso, nós devemos lutar pelo que é nosso. Esse é o padrão do mundo. E qual é o padrão de Deus? O padrão deste mundo nos diz isso. E também não podemos nos esquecer que tem o padrão do Brasil, o padrão do Japão, o padrão de Shizuoka. Eu sou de Shizuoka, tá, gente? O padrão de Mie. Tem o padrão dessa igreja, o padrão daquela igreja, tem o padrão desse pastor, daquele pastor. E tem o padrão também dos anos 70, o padrão dos anos 80, o padrão dos anos 90, da era de 2000. E assim em diante, meus irmãos. O padrão desse mundo, ele só vai mudando. Cada vez, todo dia é diferente. Olha a roupa, o povo na roupa, o povo se vestindo na rua. Todo dia está com roupa diferente, todo dia a moda é outra. É o padrão, meus irmãos. Ele só vai mudando, mudando, mudando e mudando. O padrão deste mundo sempre está mudando. Ele está evoluindo materialmente, mas regredindo espiritualmente. Então, qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus não é igual ao nosso padrão, o padrão deste mundo. O padrão de Deus, ele diz, cuide bem do que é do seu Senhor. Se você for bem, aí sim, você vai ter o seu para cuidar do seu. É totalmente diferente, é o oposto, é o ao contrário, meus irmãos. Devemos seguir esse padrão, o padrão de Deus. Não devemos seguir o padrão deste mundo. Devemos, não o nosso, mas aquilo que foi dado para nós para administrar. Meus irmãos, alguém pode me trazer mais água, por favor? Que eu tomo muita água aí. E estou um pouco nervoso também, então a água vai embora. Mas infelizmente, não é isso que acontece conosco. Obrigado, irmão. Por favor. É verdade, pode ser de 2 litros mesmo. Irmãos, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Sabendo que os homens não seguiriam totalmente o padrão de Deus, Jesus ele continua dizendo no verso 13 dessa forma: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como nós usarmos o recurso do Senhor para mim e para Deus. Tudo aquilo que o mundo nos apresenta como certo, como educação, como cultural, como costumes, muitas outras coisas, que é o padrão, que é o óbvio. Em japonês seria o atarimae. O mundo diz que o que é seu, o que é meu, é meu.
O seu talento é seu, é porque você se esforçou. O seu dom é seu, você nasceu com isso. O seu dinheiro é seu, você suou, você trabalhou por isso. Mas esse padrão que nós temos, ele vai contra o padrão de Deus. E quando, mesmo dizendo-nos filho de Deus, seguimos este padrão, estamos tentando servir a dois senhores. E isso jamais vai dar certo. Isso jamais vai acontecer. Está na Bíblia. Não vai dar certo. Nem tente, meus irmãos. Só vai sofrer. Eu tentei bastante. Como tentei, meus irmãos. Você tenta, você quer fazer o que você quer. É normal. Somos humanos. Mas na Bíblia está dizendo o que devemos fazer. Então devemos seguir aqui. E quando nós não tem como fazer isso. Por isso Jesus, ele não ensina. Porque ele já sabia que não conseguiríamos. Jesus, ele já sabia. Gente, é muito interessante. Há 2000 anos atrás, Jesus já sabia que nós não conseguiríamos fazer isso. Então, ele nos ensina detalhadamente o que devemos fazer. Vamos abrir a nossa Bíblia. Obrigado, irmão. Em Mateus 6:33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 33. Perdoe, pastor, até que hora que eu tenho? Meio-dia. Ok. Vamos dar uma corrida, né, meus irmãos? Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Quem não conhece esse pedaço da Bíblia? Todos nós conhecemos, né, irmãos? Não se preocupe com você, com o que iremos necessitar. Só se preocupe com o reino de Deus. É isso que o Senhor diz. Não se preocupe. Porque nos preocupamos, queremos usar para nós. É só não se preocupar. Aí não usaremos para nós mesmos. Use todos os recursos que administra para buscar o reino de Deus, para fazer missões, para pregar o Evangelho, para a evangelização deste país. E assim Deus te proverá tudo o resto, tudo o necessário. Também, meus irmãos, sabemos que iremos prestar conta de tudo que fizermos. Terceiro ponto é prestação de conta. De todas as decisões que tomarmos com os recursos de Deus, nós iremos prestar conta. Quais são os recursos de Deus? O dinheiro, como já está dizendo no texto, o dom, o talento, o tempo, tudo aquilo que Deus nos deu. Iremos prestar conta. É uma coisa muito natural, certo? Porque não é nosso. Como é de Deus, Deus vai querer saber para que você fez aquilo. Para que você fez aquilo? Ele vai querer explicações. Verso 14 e verso 15 diz dessa maneira: os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Ele lhe disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é desprezado aos olhos de Deus. Nós, porém, devemos entender que nada é meu. Tudo é do Senhor. Nada deste mundo, então, se não é meu, não importa. O que importa é só o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Quando entendemos isso,
também entenderemos o que Paulo ele quer dizer em Filipenses 3, 7 a 8. Quando ele diz: mas o que para mim é lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo confessa que tudo aquilo que ele tinha neste mundo não valia a pena. Não tem valor quando você se compara com o que Cristo te deu, que é a salvação, meus irmãos. Quando você compara com isso, nada mais, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento, o seu dom, não tem valor nenhum. Não é seu, é do seu Senhor. Isso que Paulo ele quer dizer. E ele usa uma palavra bem pesada, né, meus irmãos? Esterco. Esterco. O japonês fala a palavra pó. Chiriakta. Pó. É como nada, é um pó. Só o que importa é o Evangelho, meus irmãos. Abra mão de tudo o resto. Não importa. Entregue tudo. Não fique com nada para você. Porque nada importa. A única coisa que devemos guardar para nós, para mim mesmo, é o Evangelho de Jesus Cristo. E todo o resto abrir mão. Você tem que saber, meus irmãos, devemos saber que tudo aquilo que o Senhor me deu para mim administrar não é meu. Então é natural que eu vou devolver para o Senhor. Eu vou usar para que o reino do Senhor seja feito nessa terra. Paulo ele entendeu isso. Por isso, para ele não importava se ele tinha que perder os seus status, os seus amigos, a sua confiança, o seu dinheiro, o seu tudo. Paulo, ele era fariseu, meus irmãos. Paulo, ele tinha um status muito alto, meus irmãos. Ele podia fazer basicamente o que ele quisesse, na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Ele perseguia os crentes. Ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele perdeu tudo, porque ele entendeu isso. Ele abriu mão de tudo, porque ele sabia que não tinha e não tem nada mais importante do que a salvação de Deus nos dada através da morte e da ressurreição na cruz do Calvário do seu único Filho, Jesus Cristo. Amém? Nada mais tem importância quando você tem o Evangelho de Jesus Cristo com você. É isso que Paulo ele entendeu. É isso que nós também devemos entender, meus irmãos. Só Jesus. Só Jesus. Agradecimento de tudo aquilo que Deus nos encarregou. Devemos ter isso. Por todos os recursos, dinheiro, dom, talento, saúde, tempo e muitos mais coisas. Cada um tem aquilo que Deus te encarregou. Eu sei o que eu tenho. Os irmãos também sabem o que foi que Deus encarregou para os irmãos. Buscar saber qual é o objetivo de Deus. O que Deus quer que nós façamos com isso. O que Deus quer que você faça com seus recursos, que Deus os encarregou. Iremos saber isso através da palavra do Senhor. Através de ler a Bíblia, através de oração, buscar ao Senhor. Não se esqueça também do padrão de Deus. O que é importante para Deus? Porque o que é importante para nós vai mudar, meus irmãos. Vai passar o tempo e aquilo que era importante não vai ser mais importante. Outra coisa vai ser mais importante. Mas o padrão de Deus, ele não muda.
buscar saber. Buscar saber o que Deus quer para nós. Buscar o guia do Senhor. Possamos viver uma vida totalmente cristocêntrica. E não nos esquecer que temos que prestar conta de todas as nossas decisões. Tudo aquilo que nós fizemos, iremos prestar conta. Como já disse, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus, ele não deixa a gente na mão, meus irmãos. Ele não fala, entrega tudo para Deus, mas você fica sem nada. Não é isso que Jesus fala. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós receberemos o reino de Deus. E tudo o que necessitamos, meus irmãos. Tudo aquilo que nós precisarmos para que possamos buscar o reino de Deus, não será concedido. Jesus, ele nos dá uma promessa aqui. Ele não fala, eu pego tudo e você fica sem nada. Não é isso. Jesus, ele diz aqui, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata do objetivo e do padrão de Deus. Se trata de buscar o reino de Deus, proclamar o evangelho de Jesus Cristo neste país, a evangelização do Japão, a evangelização do Brasil, a evangelização da sua cidade, do seu bairro, a evangelização da sua família e a evangelização de você mesmo, meus irmãos. Quando nós conseguimos isso, nós seremos um fiel administrador que não desbanja o que Deus nos deu para administrar, mas entrega tudo para o Senhor, mas usa tudo para o bem do nosso Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar mais uma vez aqui na Tua casa, aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, te peço que o Senhor possa estar falando com cada um dos irmãos, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor, seu servo, não conseguiu transmitir para os seus irmãos, meu Pai, que o Senhor possa estar transmitindo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar falando no coração dos irmãos, meu Pai. Te pedimos, te rogamos, Pai, por favor, que o Senhor possa estar nos ajudando, meu Pai, a viver uma vida totalmente cristocêntrica, meu Pai. A viver uma vida, meu Pai, não para mim, meu Pai, não para o meu irmão, não para a minha família, não, Senhor Deus, para o Senhor, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que se buscarmos o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas que nós precisamos, que nós necessitamos para isso, será concedida para nós, meu Pai. Te pedimos, te rogamos que mais uma semana o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos capacitando, falando conosco, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos guiando, meu Pai, nas pequenas decisões, para que nas grandes não erramos, meu Pai. Que possamos entregar tudo ao Senhor. Te pedimos, te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.